Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo nós vamos conversar a respeito de uma novela do Charles Dickens que eu sou apaixonada, que eu sou muito fã. Acho que foi um dos primeiros trabalhos do Charles Dickens que eu li, né, que eu tive contato com o autor antes de ler os seus romances mais famosos, que é Uma Canção de Natal, ou A Christmas Carol, como é conhecido no original. Esse livro aqui é um livro curto, na verdade é uma novela, né, como vocês podem ver. Aquele tipo de livro que dá para você ler assim rapidamente em um dia, 2 dias no máximo, até menos do que isso. Mas é um livro também que tem muita riqueza de detalhes, riqueza de significado, é uma história muito atemporal, então ela realmente é aquele tipo de novela que qualquer pessoa de qualquer época, de qualquer lugar, vai se sentir tocado de alguma forma com a história aqui da redenção do nosso protagonista, que é o Ebenezer Scrooge. Antes de falar um pouco da história, eu queria comentar com vocês a respeito da concepção do romance, e como ele foi escrito, e como ele foi parar, então, nas mãos dos leitores na época, né, e o sucesso posteriormente, então, do romance. A publicação de A Christmas Carol veio numa época, assim, bem interessante, um tanto turbulenta da vida do Dickens. Desde já, eu já recomendo para vocês um filme, caso vocês não tenham assistido ou nunca ouviu falar, que retrata muito bem essa questão do período que o Dickens estava escrevendo A Christmas Carol, que é o filme The Man Who Invented Christmas, que é um filme de 2017 que vai tratar justamente desse período da vida do Dickens e vai mostrar como que A Christmas Carol veio, então, à luz, né, como que a história surgiu. É um filme que, assim, você não pode encarar como realmente um filme biográfico, porque não é. Há muitas tomadas de liberdade criativa para mostrar esse processo do Dickens, mas é um filme que é fiel no sentido de que mostra como que o processo criativo do Dickens funcionava. Então, como que ele criava os enredos, como que ele criava os personagens, etc. E é estrelado pelo James Stevens, né, que é um ator famoso britânico. A atuação dele nesse filme está espetacular. Eu recomendo muito vocês assistirem, caso vocês gostem do A Christmas Carol e gostem do Dickens também. Então, A Christmas Carol começou a ser escrito em 1843, em outubro de 1843, e precisava ser publicado, então, antes do Natal, ou seja, antes, assim, do dia 25, mais ou menos aí, na metade do mês de dezembro. O Dickens estava com 31 anos e ele já era um autor famoso, mas ele ainda não havia publicado os seus romances mais famosos. Até o momento do A Christmas Carol, ele tinha escrito o Oliver Twist, se não me engano também já tinha publicado vários The Picture Papers, entre outros trabalhos, assim, menos conhecidos do Dickens, ainda mais aqui para nós no Brasil. Para a época ele já era um autor conhecido, porém ele não tinha dinheiro, ele não estava assim muito bem das pernas de dinheiro, tanto que muitos dizem, né, que o Dickens escreveu também o A Christmas Carol na intenção de que fosse um livro que vendesse também, que fizesse sucesso e tivesse boas vendas, que não aconteceu muito bem com as vendas do A Christmas Carol. Quando ele foi publicado, o Dickens queria que fosse um livro assim muito chique, né, bem luxuoso, capa dura, com ilustrações, etc. E ele teve que pagar do próprio bolso a publicação, mesmo sendo por uma editora, né, mas o livro saía por conta de 5 shillings, algo do tipo, não era muito caro, né? Então ele queria que fosse acessível, mas o retorno foi baixo, então não exatamente pagou todos os custos do livro e nem rendeu muitos lucros nem para o Dickens e nem para a editora. Enfim, e também o Dickens estava sendo pressionado pelos seus editores para entregar o seu próximo romance, mas ele não estava conseguindo escrever esse romance, ele só tinha escrito 2 capítulos e ele não conseguia avançar em paralelo com A Christmas Carol. Como vocês sabem, o Dickens ele era muito envolvido em questões sociais, ele foi muito ativista para várias causas, e na época da Inglaterra estava tendo aí essas mudanças muito bruscas de estilo de vida, né? Como vocês sabem, Dickens viveu durante ali o pico da Revolução Industrial. A Inglaterra estava um país mais acelerado, mais tecnológico, era uma grande potência da Europa e do resto do mundo também. E, consequentemente, isso traz alguns problemas, né? Principalmente para as classes mais baixas. E o Dickens, ele era muito envolvido nisso, ele era muito antenado com essas questões sociais. Ele leu no jornal, ficou sabendo das condições de trabalho de muitas crianças e de muitas mulheres nas fábricas, né? Para começar, era uma coisa que para ele era bem assim horrível, né? Você colocar crianças para trabalhar e colocar às vezes mulheres que não tinham condições de trabalhar. E eu digo isso, gente, porque na época as fábricas não era essa coisa bonitinha, arrumada, né, com direito trabalhista, etc. Não. As fábricas vitorianas era realmente um lugar assim
horrível de se trabalhar, era perigoso, não tinha direito nenhum, as pessoas trabalhavam de 15 a 17 horas, era um trabalho pesado, havia pouco descanso, pouca comida, então assim, não eram as condições de trabalho em fábricas que a gente tem hoje, mas para a época era uma coisa comum. E também foi passada uma lei na época que permitia que mulheres e crianças trabalhassem nessas fábricas, né, mas não dava nenhum direito, nenhum respaldo para esses grupos nessas condições de trabalho. E assim, a Inglaterra, ao mesmo tempo que estava avançada tecnologicamente, também estava com muitos problemas de miséria e pobreza. E a gente vê não só nas obras do Dickens isso sendo retratado, a sua própria vida teve foi um reflexo disso, né? Talvez muitos saibam que o Dickens trabalhou também numa fábrica de graxa durante um tempo, quando ele era criança, enquanto seu pai estava preso por dívidas, né? Então, naquela época, quando o pai era preso por dívidas, a família inteira ia, né? E não era bem uma prisão, era como se fosse uma casa de detenção. E a família dele foi. E a gente vê também isso retratado no David Copperfield, a gente vê isso refletindo também em A Pequena Dorrit, enfim, isso sempre aparece aí nos trabalhos do Dickens, nessa questão do trabalho infantil. E também nas obras de sua contemporânea, que é Elizabeth Gaskell, né, que a gente vê retratado principalmente no romance Norte-Sul, que é o seu romance mais famoso, nessa questão das condições de trabalho da Inglaterra. E ele percebeu também que chegava o Natal e não tinha essa questão de clima natalino, né? Natal era só mais um feriado, nem sempre as pessoas conseguiam comemorar, porque muitos estavam trabalhando ainda, como até hoje também, né? Muita gente trabalha na véspera de Natal, até mesmo no dia do Natal mesmo. E não havia esse clima natalino, não havia todas essas tradições que a gente conhece hoje do Natal naquela época. Isso só seria popularizado alguns anos depois, com a publicação de A Christmas Carol e também com a influência do príncipe Albert. O príncipe Albert, que era marido da rainha Vitória, ele era alemão, né? Então, consequentemente, ele casou com a rainha Vitória e foi morar na Inglaterra, mas ele trouxe algumas tradições natalinas típicas da Alemanha, que uma delas é a questão do pinheiro, de pegar um pinheiro e enfeitá-lo, né? Colocar ali vários adornos e também colocar presentes debaixo da árvore. Isso não era um costume comum na Inglaterra, isso era uma coisa típica da Alemanha, e o príncipe Albert trouxe essa tradição, a rainha Vitória, né, se popularizou essa tradição ali no palácio e consequentemente na Inglaterra e no resto da Europa. Então se a gente tem essa tradição de enfeitar a árvore de Natal é graças ao príncipe Albert. Com todo esse plano de fundo acontecendo na Inglaterra e na vida do Dickens, em 1943 ele publica então o A Christmas Carol aqui no Brasil. A gente tem várias traduções, a gente tem tradução para como uma canção de Natal, um conto de Natal, uma cantiga de Natal, etc. A Penguin preferiu deixar com o título Uma Canção de Natal, que particularmente eu gosto mais, eu prefiro mais, porque é mais próximo do sentido original, né? Que Christmas carols, né? As carols eram cantigas natalinas que até antes da Reforma Protestante eram cantadas nas igrejas, né? E depois da Reforma Protestante, essas cantigas se popularizaram, passaram a ser cantadas também fora das igrejas, né? É o famoso Noite Feliz, Jingle Bell e etc. Por isso que a tradução para canção de Natal, na minha opinião, é muito mais precisa ao sentido original do que você traduzir como um conto de Natal. Isso que fala então a história, né? É impossível alguém não conhecer a história de Uma Canção de Natal, que é uma história assim tão conhecida como os contos de fadas. Então, Uma Canção de Natal, ele tem esse clima realmente de contos de fadas, de histórias de fantasmas e uma história natalina ao mesmo tempo. Por isso que eu acho que o título ele é sensacional, porque ele descreve tudo isso, né? Ele resume toda essa questão do clima natalino, mas também do clima de história de terror, de fantasma e também do clima de um conto de fadas ao mesmo tempo. Uma Canção de Natal conta a história do Ebenezer Scrooge, que é um velho rico que não tem filhos e nem esposa. E ele é bem sovino, ele é bem pão duro mesmo, ele é bem carrasco. Ele é conhecido assim por ser um homem muito difícil, né? Ele trabalha então para Scrooge e Marley, né? Que parece ser o que dá a entender aqui na novela é que parece ser alguma empresa de advocacia, algo do tipo assim. Ele tem um único funcionário que é o Bob Cratchit, né? O Bob Cratchit é um rapaz muito alegre, pai de muitos filhos, tem uma família bem numerosa. E então a história começa na véspera de Natal, né? E é dividida deixa eu só confirmar aqui, são 5 partes, assim como também as músicas, né, a carols, né, tem isso. Assim como as carols também tem 5 partes, né,
A gente começa então na primeira parte conhecendo o Scrooge, quem ele é e como ele trata as pessoas ao redor dele. A gente tem uma cena que é bem famosa, bem emblemática, né? Vindo lá de dois senhores, dois cavalheiros, pedindo ali uma doação para o Scrooge, para as pessoas moradores de rua, alguma coisa assim. O Scrooge fala que não, que para que existe, né, casa de detenção, essa coisa toda. Então ele é um homem assim muito pão duro. E é interessante a gente pensar, né, como que o Scrooge se tornou dessa forma, por que o Scrooge é o homem que ele é. E a gente acaba descobrindo então como que um pouco assim do que o Scrooge se tornou mais pra frente, quando a gente tem a visita dos fantasmas, principalmente o fantasma do Natal passado. Até que na véspera de Natal, o Scrooge tá lá na casa dele tomando lá sua ceia, até que ele recebe a visita de um fantasma, que é o fantasma do seu ex-sócio, Jacob Marley. O Jacob Marley já é citado aqui bem no começo de uma canção de Natal, né, que o narrador, entrão do Dickens, que eu adoro, o narrador bem engraçado do Dickens, fala que o Jacob Marley está morto. Só que ele fala ele está morto naquela coisa de tipo, bom, ele está morto, mas ele vai aparecer na história, ele vai ser importante na história, tal como o fantasma do pai do Hamlet, na peça do Hamlet de Shakespeare, né? Tem uma referência aqui bem explícita à peça do Bardo. Nessa visita ao Jacob Marley, então, o fantasma do Jacob Marley, diz a Scrooge que ele vai receber a visita de 3 fantasmas nas próximas horas, né? E ele fala que ele não está assim num lugar muito bom. Ele está vagando pela terra, obrigado a vagar ali pelo escritório onde eles antigamente trabalhavam, e aquilo deixa o Scrooge apavorado. É interessante pensar que o Scrooge, de início, ele acha que ele está louco, que ele não acredita naquilo, ele acha que está vendo coisas, que ele está viajando, que ele está alucinando, né? Até que o Jacob Marley dá um chacoalhão nele, assim, dá um susto nele tão grande, que o Scrooge se assusta, né, e desce um pouco do lustre, né? Desce, né, daquela posição de que isso tudo não é real. Até que então vem a visita dos fantasmas. O primeiro fantasma que o visita é o fantasma do Natal passado, e nessa visita a gente descobre então um pouco sobre o passado do Scrooge. A gente percebe que o Scrooge foi um rapaz que veio de uma família um tanto humilde, né? Eles não tinham assim dinheiro, dá a entender. A família dele não tinha posses, um pai que provavelmente não era uma flor de pessoa, né? Dá a entender aqui que o pai dele era uma pessoa difícil também, que ele e o pai não se davam muito bem. Dá a entender que ele não tinha mãe, a mãe não é citada, então pode ser que ela tenha morrido, né? E ele tinha uma irmã que aparece aqui na escola onde o Scrooge estava, né? Levando ele de volta para casa. E aí depois a gente vê o Scrooge já um homem, né, adulto, trabalhando como aprendiz, né, para um senhor que era, assim, totalmente diferente do Scrooge, né? O chefe dele, o primeiro chefe dele, era, na verdade, uma pessoa muito boa, muito caridosa, fazia festas de Natal, etc., totalmente do que o Scrooge se tornaria mais pra frente. E ele também recebe, então, a visita do fantasma do Natal presente, onde ele vai, na verdade, ver um pouco mais a respeito da sua família, do seu sobrinho, que aparece no começo do livro, que ele não dá atenção, como que o sobrinho fala dele, né, faz troça dele ali nas festas de Natal, e também um pouco mais sobre o seu funcionário, Bob Cratchit. A gente vê a família Cratchit, né, que é a família que tem muitas crianças, mas que se amam, são muito pobres também, passam necessidade, a gente percebe isso no capítulo sobre eles, e o Bob Cratchit tem um filhinho, que é o pequeno Tim, né, o Tiny Tim. Era uma criança debilitada, que ele andava de muletas, né, então, e que parecia que não ia viver muito tempo, né, o fantasma diz pro Scrooge, né, que se as coisas não mudarem na vida do Bob Cratchit, da família dele, o pequeno Tim vai falecer. A gente acompanha essa jornada do Scrooge para ele entender quem ele é, né, quem ele é, o que estava acontecendo ao redor dele e o que vai acontecer com ele se ele não mudar de vida, se ele não tiver aí essa mudança drástica de vida. A gente percebe que o Scrooge tem posses, mas ele não vive como um homem rico. Na verdade, ele vive como se fosse pobre também, né? A descrição ali do ambiente, do apartamento dele em Londres, não era o apartamento de uma pessoa que tinha dinheiro, né? Ou seja, ele tinha dinheiro, mas ele preferia viver no desconforto a gastar esse dinheiro para ter uma vida mais confortável. Ou seja, essa relação dele com o dinheiro não era algo assim, eu quero ter poder e status. Talvez até poderia ser, mas eu concordo com a autora aqui da introdução, que é a Sandra Cirangelo Maggio, eu acho, fala assim o nome dela. Provavelmente essa relação com o dinheiro que o Scrooge tinha era algo mais de tipo proteção, independência. Ele queria ser independente, ele não queria ter que depender de ninguém. Por isso que ele era tão apegado assim
a riqueza. Isso faz todo sentido quando a gente pensa no passado dele, que a gente vê com a viagem que ele faz com o fantasma do Natal passado. E outra coisa interessante também que é citada pela autora é que o Scrooge, ele é emocionalmente fechado. Ele não tem clareza dos sentimentos dele. Ele também não tem clareza do que as pessoas pensam dele. Por isso que é um choque para ele quando ele tem essa viagem aí com o fantasma do Natal presente. Ele vê como que as pessoas falam dele, principalmente também com o que ele vai ver na viagem que ele vai fazer com o fantasma do Natal futuro, né? Que é assim, é a parte mais assustadora do livro, na minha opinião, é essa visita do fantasma do Natal futuro. Porque durante toda a novela até esse ponto, a gente tem algo assim engraçado, a gente tem o narrador do Dickens ali fazendo piadas, se intrometendo, um clima realmente natalino, bem festivo, apesar desses fantasmas estarem aparecendo. Mas essa quarta parte do A Christmas Carol é bem assustadora, realmente lembra um romance de fantasmas, um romance gótico. Se a gente parar pra pensar, é uma coisa meio esquisita uma história de fantasmas num livro natalino, mas realmente essa última parte eu acho a mais assustadora de todas. E eu acho assim a mais emocionante também em certas partes, quando o Scrooge percebe o que vai acontecer com ele se a vida dele não mudar dali pra frente. Sim, gente, eu vou parar por aqui sobre a história, porque senão eu vou dar spoiler. Enfim, eu sei que tem gente que não leu, mas por favor, leia A Canção de Natal. Eu não posso recomendar mais do que isso. Eu falei, é curtinho, você consegue ler num dia só. E é uma história muito emocionante. Eu amo muito essa história. Isso aqui acho que é minha terceira releitura de Uma Canção de Natal. Eu li a primeira vez numa tradução portuguesa, já faz uns anos. Depois eu li há uns 2 anos na tradução que vem nessa coletânea aqui do Dickens, né? Que é Um Cântico de Natal e Outras Histórias. Vem um Cântico de Natal, Uma Canção de Natal, e também vem vários outros contos natalinos do Dickens que ele escreveu ao longo dos anos. O Dickens tem histórias natalinas que são sensacionais. Tem esse clima de Natal, mas também tem esse clima meio de terror, meio de suspense, que eu gosto muito. Eu acho que faz um contraste muito interessante, né? Não deixa a história, assim, muito piegas, na verdade. Eu acho que todo esse clima meio gótico em alguns momentos aqui numa Canção de Natal, que é típico da literatura gótica mesmo, vitoriana, eu acho que deixa a história ainda mais interessante, né? E ver o Scrooge se redimindo, né? E se encontrando, enfim, entendendo, né? Tudo que ele fez de errado e o que vai acontecer com ele se ele não mudar, eu acho que, na minha opinião, assim, é uma das coisas mais satisfatórias para mim como leitora, né? Até mesmo como leitora, como fã de literatura vitoriana, como fã do Dickens também. Essa história é atemporal, e eu acho que se você não leu ainda, pelo amor de Deus, leia este livro, que vale muito a pena. Para encerrar, eu vou recomendar para vocês 3 adaptações de A Christmas Carol, que eu assisti e recomendo. 3 não, 2. Uma eu já recomendei, que é O Homem que Inventou o Natal, né? The Man Who Invented Christmas, com Dan Stevens. Tem também uma adaptação do Jim Carrey para Disney, que é meio que uma animação 3D, algo do tipo, né? Eu não sei dizer se é uma animação 3D ou não. Eu vou colocar o pôster do filme aqui. E eu recomendo uma outra, eu acho que essa é um pouco mais difícil de achar, que é uma canção de Natal, né? A Christmas Carol dos Muppets. Eu assisti já faz um tempo essa adaptação e é sensacional, é bem engraçada mesmo. É bem engraçada, tem um pouco aqui do clima de terror, mas assim, é bem satírico, então vale a pena assistir o Natal dos Muppets. Eu acho que é assim que é a tradução do filme, vale a pena, porque é sensacional. O Scrooge tá incrível nessa adaptação. E também, né, o Uma Christmas Carol foi adaptado para várias outras mídias, já virou até musical também. Eu lembro que em 2019 eu fui assistir uma adaptação musical de A Christmas Carol aqui em São Paulo. Foi uma das últimas peças que eu assisti antes da pandemia. E eu recomendo muito, eu adorei. Foi muito lindo mesmo, as músicas, a coreografia, incrível. Então fica aqui essa leitura obrigatória para todos os fãs de Dickens, para todos os fãs de épocas natalinas. Fãs também de literatura vitoriana, mais recomendado Uma Canção de Natal para vocês. Então é isso, gente. A gente se vê então no próximo vídeo. Um Feliz Natal para vocês. Um beijo e até mais.